Olá, pessoal. Durante muito tempo do século XX, o mundo se viu ameaçado por um possível confronto nuclear entre as duas grandes potências, os Estados Unidos de um lado e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas do outro. A Guerra Fria, como ficou conhecido esse período, do final da Segunda Guerra Mundial até o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1991, foi marcado por fortes tensões militares, conflitos na área econômica e um choque entre o capitalismo e o socialismo. Com isso, na nossa aula de hoje, iremos estudar a Guerra Fria e os choques do petróleo. E daí, pretendemos analisar, de um lado, os Estados Unidos, a grande potência capitalista, e do outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a grande potência do comunismo. Com isso, iremos analisar inicialmente a Guerra Fria no período de 1950 a 1980. E assim, podemos argumentar que uma das grandes consequências do final da Segunda Guerra Mundial foi tornar o mundo realmente bem bipolarizado entre o comunismo e o capitalismo, que no caso do capitalismo, orientado pelos Estados Unidos, se desenvolveu principalmente na Europa Ocidental. E do lado do comunismo, orientado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, um grande desenvolvimento desse sistema político no leste europeu. Com isso, dividindo a Europa nesses dois sistemas políticos e econômicos. No que se refere às políticas externas, devemos destacar que tanto a Rússia quanto os Estados Unidos tinham as suas duas áreas de atuação. Então, os Estados Unidos, para frear o avanço do comunismo na Europa, lançaram o Plano Marshall em 1947, que vigorou até 1951. Os norte-americanos emprestaram e doaram mais de 13 milhões de dólares aos países destruídos pela guerra. Em resposta, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas criou o Comecon, ou Conselho para Assistência Econômica Mútua, com a finalidade de ampliar as interligações econômicas entre os países de blocos socialistas e, assim, fortalecer a economia da União Soviética. Na área militar, também podemos analisar essa divisão do mundo. Por exemplo, no caso capitalista, os Estados Unidos avançam com a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. E com isso, buscavam institucionalizar e se defender de um possível avanço da Rússia na Europa. E os principais países que fizeram parte da OTAN no seu início, na sua implementação, eram os Estados Unidos liderando, com Canadá, Reino Unido, França, Itália, Holanda, Bélgica e Portugal. Em resposta à criação da OTAN, a Rússia lança em 1955, na Polônia, o Pacto de Varsóvia, também um pacto de iniciativa militar. Tinha como seus principais componentes, liderando a própria União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Alemanha Oriental, controlada pela União Soviética, a Tchecoslováquia, a Romênia, a Hungria, a Polônia e a Bulgária. Com isso, podemos argumentar que a Europa, já na década de 1950, em termos institucionais, tanto na área política, com o Plano Marshall e o Conforme, e na área militar, com a OTAN e com o Pacto de Varsóvia, então a Europa, o equilíbrio do sistema europeu estava bem determinado. Contudo, os grandes conflitos militares e até mesmo econômico do avanço do socialismo e do capitalismo ocorreram fora da Europa. E, inicialmente, devemos destacar um grande conflito militar que foi a Guerra da Coreia, na Ásia.
E ela se inicia em 1950 com a invasão da Coreia do Norte, com o apoio da China comunista sobre a Coreia do Sul capitalista. E em pouco tempo chega à cidade de Seul, ou seja, a capital da Coreia do Sul. Preocupado com esse avanço militar e, de certa forma, com o não respeito dos limites territoriais, a Organização das Nações Unidas, a ONU, encara a invasão da Coreia do Norte como prejudicial para o equilíbrio geopolítico daquela região. E, com isso, autoriza que os Estados Unidos da América levem para o território sul-coreano aproximadamente 2 milhões de soldados para combater e tentar retomar a capital da Coreia do Sul e, logicamente, combater o avanço da Coreia do Norte, do comunismo. De certa forma, esse contra-ataque norte-americano, autorizado pela própria ONU, cabe destacar isso, ele apresentou, na verdade, um grande sucesso, sendo que os Estados Unidos, em praticamente 2, 3 meses, recuperaram a capital da Coreia do Sul, Seul, e invadiram a capital da Coreia do Norte e ameaçaram a grande potência asiática comunista, a China. E ameaçada, a China envia 300 mil soldados à sua fronteira. E após mais de 3 milhões de mortes na Guerra da Coreia, um acordo de paz é firmado em 1953 e, de certa forma, mantendo praticamente inalterados territórios coreanos e mantendo, a estabilidade e a divisão geopolítica na região. Contudo, essa aparente estabilidade e o fim da guerra em 1953 fez com que os Estados Unidos observasse e buscasse uma nova dinâmica, uma nova política externa para o continente asiático. E, nesse sentido, investiu pesadamente em 2 grandes áreas que cabe destacar aqui. A primeira delas foi na área militar e, neste caso, os Estados Unidos realmente, de 1950 a 1953, apresentaram um forte e constante crescimento em defesa militar. Por exemplo, em 1950, os gastos militares dos Estados Unidos eram de aproximadamente 14,5 bilhões de dólares. E um ano após, ou seja, 1951, os gastos norte-americanos já eram de 33,3 bilhões de dólares norte-americanos. Um aumento, como vocês podem perceber, de 129% nos gastos militares. E uma outra característica importante e consequência, logicamente, da Guerra da Coreia foi o crescimento e a necessidade de se expandir, as suas políticas e incentivar a economia japonesa. Com o Japão mais forte, mais desenvolvido tecnologicamente e industrializado dentro de um sistema capitalista, com isso, os formuladores de política americana se sentiram mais bem preparados para combater o avanço do comunismo no continente asiático. E como estamos em plena Guerra Fria, a resposta da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi imediata. Isso é importante destacar, pois em 1950 a 1951, a Rússia também expandiu seus gastos militares. Em 1950, estima-se que a Rússia gastava em torno de 15,5 bilhões em defesa militar e no ano seguinte, em 1951, ela já gastava 20,1 bilhões em gastos militares. Isto é, um crescimento de 29%, menor do que o norte-americano, mas em ascensão. E não podemos esquecer que já no início da década de 50,
A Rússia já tinha o desenvolvimento da bomba atômica e mesmo com o anúncio dos Estados Unidos em 49 da bomba H, muito mais potente do que aquela que foi utilizada em Hiroshima e Nagasaki, a Rússia, ela melhora as suas condições tecnológicas e também, no início da década de 1950, também desenvolve a sua bomba H. Esta eficiência tecnológica da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, do comunismo, justifica-se também pela união e pela incorporação dos técnicos alemães, após a Segunda Guerra Mundial, a um projeto nuclear do comunismo ou da Rússia. E, consequentemente, já na primeira metade da década de 50, a Rússia também já desenvolvia a sua bomba H, equiparando em termos tecnológicos o desenvolvimento de armas de destruição em massa. E no caso russo, a situação na década de 50 era mais vantajosa, pois seus cientistas, aliados aos cientistas e técnicos alemães, fizeram com que a Rússia, na década de 50, desenvolvesse tecnologia suficiente para lançar foguetes e objetos a um raio superior a 7.500 quilômetros. E em 1957, a Rússia torna-se o primeiro país a lançar um satélite artificial ao redor da Terra, conhecido Sputnik, que em russo significa o colega, o amigo. E realmente, em 1961, a Rússia torna-se uma grande nação, tanto no campo militar como no campo econômico e de desenvolvimento espacial. Por exemplo, em 1961, a Rússia gasta aproximadamente 36,9 bilhões de dólares em defesa militar e avança sem tomar conhecimento dos Estados Unidos no seu programa espacial, pois, neste ano de 1961, lança o primeiro homem na órbita da Terra, o talentoso russo Yuri Gagarin, primeiro homem a entrar em órbita na Terra, de 1,57 m, é famoso pela sua frase, a Terra é azul. E com isso, a Rússia realmente, nesse período, torna-se a nação líder nos projetos espaciais. Em 1962, a Guerra Fria vive um dos seus piores momentos. E com certeza, se não fosse pela habilidade tanto dos líderes do capitalismo dos Estados Unidos e os grandes líderes da Rússia, do comunismo, provavelmente o mundo poderia ter vivido um conflito militar. E neste ano, a Rússia tenta construir 40 silos nucleares em Cuba, com o argumento inicial de defender a ilha de um possível ataque norte-americano. Em complicadas e tensas negociações, o líder norte-americano, representado pelo presidente John Kennedy, se compromete com a Rússia em tirar e desmantelar uma base militar nuclear na Turquia, caso a Rússia não implante esses 40 silos nucleares em território cubano. Em resposta, o líder, o chefe de Estado, no caso da Rússia na época, Nikita Khrushchev, ele aceita o acordo, mas pede para os Estados Unidos uma condição clara de que eles não iriam invadir, sob hipótese nenhuma, a ilha cubana. Kennedy e Khrushchev chegam a um acordo
E, felizmente, uma possível guerra entre os Estados Unidos e a Rússia é amenizada neste período. E as consequências desse acordo foram tremendas. Por exemplo, em 1963, Kennedy foi assassinado e um ano após, Khrushchev foi afastado do comando da Rússia. Os Estados Unidos entram na Guerra do Vietnã em 1964, com o objetivo de auxiliar o Vietnã do Sul contra o avanço do comunismo do Vietnã do Norte. E após sérios e difíceis confrontos militares, em 1968, os Estados Unidos sofrem uma grande derrota no Vietnã e, consequentemente, a partir desse ano, buscam uma retirada gradual das tropas nesse território asiático. E realmente podemos observar, com relação à corrida armamentista, que entre o período de 1964 a 1968, ambos os países expandem seus gastos militares, mostrando que estavam sempre desenvolvendo novas tecnologias militares e, de certa forma, participando desses conflitos entre o capitalismo e o socialismo. Por exemplo, em 1968, a Rússia gastou 85,4 bilhões de dólares em defesa nacional, enquanto que os Estados Unidos gastaram menos, 80,7 bilhões. Realmente, a Rússia era a maior potência militar na época. E os Estados Unidos, com o objetivo de manter e até mesmo alcançar a Rússia em algumas áreas, ampliou significativamente os seus gastos militares, dentro também do ambiente de guerra do Vietnã. Com isso, entre o período de 64 a 71, o déficit público fiscal cresceu significativamente. Por exemplo, em 1971, o déficit público do governo federal norte-americano estava em aproximadamente 30,9 bilhões de dólares, sendo que a taxa de desemprego neste mesmo ano era em torno de 6%, a maior nos últimos 15 ou 20 anos de desemprego. Mas como é que pode o déficit, o gasto do governo americano subindo, estimulando a demanda da economia e a taxa de desemprego aumentando, ou seja, não gerando emprego? E a resposta deve ser analisada sobre essa questão: gastos crescentes e desemprego em alta. E com isso, podemos observar neste período que a inflação, junto com o déficit, também estava em ascensão, indicando que os gastos do governo estavam, de certa forma, excedendo o seu limite, ou melhor ainda, prejudicando a eficiência do sistema econômico capitalista. E esta ineficiência se traduzia em grande medida pelo aumento do nível de preços gerais do sistema econômico. Observa-se que em 1967, o índice de preço ao consumidor norte-americano estava em 3% ao ano. Em 1969, esse mesmo índice de preço alcançava 6,2%, um crescimento forte do processo inflacionário. E sua origem estava em grande medida pelo excesso do crescimento da demanda agregada. Vamos ver um grande economista norte-americano sobre esse período, o John Kenneth Galbraith. O remédio keynesiano era assimétrico. Ele dava certo no combate ao desemprego e à depressão econômica, mas não ao contrário, contra a inflação. E realmente, para combater o processo inflacionário, logicamente, a demanda agregada teria que ser reduzida. E uma das formas da redução desse nível de demanda seria pela diminuição dos gastos governamentais no setor militar. Então, com a saída da guerra dos Estados Unidos no Vietnã, os gastos militares foram sofrendo essa redução e, consequentemente, a inflação já
vinha sofrendo um arrefecimento, já em 72 para 73. Entretanto, esta queda no processo inflacionário, já no final de 73, foi prejudicada por um aumento expressivo dos preços internacionais do petróleo. Choques do petróleo. O primeiro choque do petróleo ocorreu em 1973 pela Organização dos Países Exportadores do Petróleo, a OPEP, que reduziram a sua produção para aumentar o nível de preços. Um cartel é um acordo explícito entre os principais produtores de um determinado bem. Eles se comprometem em manter as bases desse contrato e agir em grupo, como uma grande empresa que domina o mercado. Então, a ocorrência de um cartel deve respeitar certos critérios. Por exemplo, as instituições devem ser estáveis. As empresas que formam um cartel devem, em conjunto, ter uma participação de pelo menos 40% do mercado para justificar a formação e a manutenção desse cartel. O produto em questão deve ser essencial, ou seja, como os consumidores necessitam do produto, se o preço dele subir, a demanda do mercado não diminuirá significativamente. De fato, um cartel prejudica o desenvolvimento econômico, pois determina um equilíbrio na qual o volume de produção é menor para os seus consumidores e o nível de preço para o mercado é maior. O principal cartel é a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E, normalmente, esses cartéis eles são internacionais. Em muitos países desenvolvidos, eles são proibidos pelas leis antitrusts, que evitam a concentração do capital. A OPEP foi fundada em 1960 por importantes países exportadores de petróleo, tais como o Irã, o Iraque, o Kuwait, a Arábia Saudita e a Venezuela. Uma década depois, já em 1970 e especificamente em 1973, eles obtiveram uma grande estrutura e um grande equilíbrio do controle da produção a nível mundial. Como a gente pode observar, a partir de 73, os preços internacionais do petróleo aumentaram expressivamente, tanto nos grandes mercados de Londres como de Nova York. E, consequentemente, a inflação norte-americana se elevou. Por exemplo, em 1974, o índice de preço ao consumidor registrava uma inflação de 12,3%. E, em 1975, de aproximadamente 6,9%. Sendo que, neste mesmo período, de 74 a 75, o crescimento do PIB foi negativo. Com isso, temos uma situação que nós, economistas, criamos, a própria palavra, que se chama estagflação, ou seja, estagnação econômica, crescimento negativo do PIB, neste caso, com processo inflacionário. Em termos macroeconômicos gerais, é a pior situação que uma economia pode vivenciar. A situação internacional do petróleo piora em 1979 com o segundo choque do petróleo, com um aumento ainda maior dos preços internacionais, sendo que, neste caso, a grande justificativa era a revolução xiita, cultural, política e religiosa no Irã, nesse ano de 79. E como vocês podem observar, o aumento do nível de petróleo se expandiu também para o início da década de 80, principalmente a partir de 81 também, com a guerra entre o Irã e o Iraque, que durou aproximadamente entre 9 a 10 anos de guerra, de conflito. No caso norte-americano, eles terminam a década de 70 e iniciam a década de 80 com um problema sério, com um problema inflacionário, sendo que este passava em alguns anos, chegou a passar a casa dos 10% ou bater 13% ao ano. E, nesse sentido, os Estados Unidos
buscam conter o aumento do processo inflacionário com um aumento da taxa de juros e uma redução do ritmo de crescimento da atividade produtiva. E, consequentemente, com a recessão norte-americana no início da década de 80, a economia apresenta um forte crescimento da taxa de desemprego, que, com a recessão de 1981, leva a uma taxa de desemprego no ano seguinte aproximadamente 10,8% em 1982, próximo do Natal, ou seja, do final do ano de 1982. Com isso, a economia capitalista norte-americana, sofrendo com esses problemas de aumento de preço do seu principal insumo, que é o petróleo, e a Rússia também prejudicada com as dificuldades econômicas, né, de suas aliadas, das suas potências aliadas, a Guerra Fria ela vai perdendo espaço dentro do cenário internacional. Mas não podemos esquecer que o que vimos na aula de hoje é que a Guerra Fria representou uma grande bipolaridade entre os mundos capitalistas e comunistas. A Guerra Fria foi marcada pela corrida armamentista e pelos conflitos entre o capitalismo e o socialismo. E, de fato, os conflitos entre o capitalismo e o comunismo geraram, principalmente na Ásia, através da Guerra da Coreia e do Vietnã, grandes perdas para a humanidade. No caso da América, o maior conflito entre o período da Guerra Fria ocorreu em Cuba, que quase gerou uma grande guerra nuclear. Já na década de 70 e início da década de 80, o capitalismo passa por uma grande prova, com processos inflacionários em ascensão e a recessão econômica vivida pela maior economia capitalista dos Estados Unidos. Para uma análise mais consistente da Guerra Fria, inclusive mais detalhada dessa corrida armamentista entre a Rússia e os Estados Unidos, eu sugiro a leitura do livro de John Kenneth, Ascensão e Queda das Grandes Potências, editora Campos. Uma outra literatura importante de referência para a Guerra Fria é o livro de Hobsbawm, A Era dos Extremos, O Breve Século XX, da editora Companhia das Letras. Bons estudos para vocês e uma boa leitura!